Já se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão de inscritos por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Você que ainda não está inscrito, like no vídeo, inscreva-se, que é importante pra gente. Não custa nada, é de graça. Agradeço muito pela sua participação, beleza? Rapaziada, como não poderia deixar de ser diferente, o Corinthians enviou uma nota à CBF repudiando a atuação da arbitragem no jogo contra o Bragantino. Eu aqui mesmo falei que, cara, a reclamação ela acaba ficando em segundo plano por conta de uma atuação que eu considerei ruim do Corinthians. Acho que o Corinthians não foi bem coletivamente. Mas isso não justifica você ter um pênalti equivocadamente marcado. Ainda mais por um árbitro que não deveria estar apitando, que já foi punido nesse próprio Campeonato Brasileiro na segunda rodada. Afastado, para reciclagem, para não sei o quê, e volta e apita um jogo do Corinthians com o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro dentro da Neoquímica Arena. Não pode o Bruno Arleu de Araújo ainda estar apitando grandes jogos. E o Rafael Trace, que é um péssimo árbitro de vídeo, como foi péssimo no campo também. Então, eu reconheço que apesar da derrota, na minha opinião, não passar somente pela arbitragem, ela teve um impacto, né? Porque o primeiro gol, afinal de contas, que muda a história do jogo, saiu de um pênalti inexistente. Então, o Corinthians se manifesta publicamente, envia um ofício à CBF, aquela coisa toda. Vai resolver? Eu acho que não. Acho que tem que fazer? Tá, tem que fazer. Marcar posição, aquela coisa toda, para a CBF entender que aqui não é a casa da mãe Joana, né? Que você não pode simplesmente escalar o árbitro que você quiser, que os caras continuam errando. E quando você escala esse tipo de árbitro, você tende a ter mais risco de que eles errem, né? Afinal de contas, eles erram sempre. Então, é meio que matemático. Então, assim, acho que cabe um posicionamento do tipo assim, cara, sério que vocês vão escalar de novo esse árbitro? Para que, enfim, né, o Corinthians seja preservado nas próximas partidas, pelo menos da escala desse tipo de árbitro, desse nível de árbitro que está sendo afastado, punido toda hora, e vale para o Braulio da Silva Machado, e vale para o Anderson Daronco, e vale para o Bruno Arleu de Araújo, entre outros tantos, né? Vai ser difícil, né? Porque daqui a pouco não vai sobrar árbitros. E aí eu defendo que isso tenha muito mais resultado prático se os clubes se unissem, se envolvesse um treinamento e tal, se os clubes, sabe, conversassem mais, mas enfim, a questão da arbitragem é sempre colocada não só em segundo plano, em quinto, sexto plano, e aí quando os erros acontecem, aí normalmente ocorre o levante. Mas enfim, acho que o posicionamento tem que acontecer. Também foi uma notícia da noite dessa segunda-feira de que a Comissão de Ética do Corinthians vai avaliar finalmente os cartões corporativos utilizados por André Sanches. Na verdade, a Comissão de Ética vai investigar o caso do cartão corporativo utilizado pelo ex-presidente André Sanches, em que tem gastos para fins pessoais, né? Um valor que ele já devolveu, tem outro lá relacionado à viagem a Fernando de Noronha, no início de janeiro de 2020 também, no valor de R$7 mil. Os 9 lá do Réveillon de Timbu do Sul, lá do Rio Grande do Norte, ele devolveu 15 mil, né, contando com juros, ele devolveu, mas houve uma reunião do CORE, que é o Conselho dos membros vitalícios lá, que tem o Duílio Monteiro Alves, que tem o Roberto de Andrade, que tem o Mário Gobi, que tem o André Sanches, né, são os ex-presidentes e tudo mais. Eles entenderam que a Comissão de Ética deveria, sim, apurar mais profundamente. Por 9 votos a 7, houve uma votação. Então, o Conselho agora vai ter que investigar o Andrés. É curioso porque eles também colocaram em pauta outras gestões, outros presidentes, e eles resolveram apurar e investigar nesse momento só o Andrés. Por que não investigam todo mundo, né? O Duílio, o Roberto de Andrade, o Mário Gobi, todo mundo que usou cartão corporativo nos últimos anos? Enfim, nesse momento, como a imprensa descobriu só do Andrés, eles estão investigando e apurando o que o Andrés gastou para fins pessoais que não envolvendo o clube. Vamos ver até onde isso vai. Tá bom? Vamos falar de Memphis Depay e Dorival Júnior. Gente, o Dorival, eu não quero ser taxativo aqui, porque eu tenho o maior respeito pelo Dorival, sabe? Fica até difícil, sabe? Porque eu tento não misturar as coisas, mas eu não consigo. Chega um momento da nossa vida, né? A gente vai ficando velho, assim e tal, né? E eu já privei da companhia do Dorival algumas vezes.
Um cara que eu tive sempre muito boa relação, né? Então é até difícil criticá-lo, mas é o nosso papel, né? Quando a gente vê que o trabalho não tá bom, que as coisas não estão acontecendo, a gente tende a fazer a crítica, né? E eu sempre procuro fazer uma crítica pontual, né? Não tem nada a ver com o trabalho em si do Dorival, até porque o trabalho dele, a carreira dele fala por si. Acho o Dorival um baita de um técnico e entendi que era o melhor para o Corinthians naquele momento. A questão do Carlos Vinícius, é bom a gente ficar atento que a gente pode ter novidades essa semana, né? Porque no sentido pelo menos de se iniciar, né, uma negociação, porque até agora o que foi um jogador oferecido, que o staff do jogador teve o cuidado de oferecer o Carlos Vinícius com valores. Eu acho que são valores pelo momento do Corinthians. Olha o que vai acontecer quarta-feira, a escalação nossa. Acho que pelo momento do Corinthians dá pra gente arriscar um jogador, né, que não é nenhum veterano, tem 10 anos aí de Europa, de grandes clubes da Europa, inclusive, Benfica, Tottenham, né, enfim, estava no Fulham. É um jogador interessante para uma posição de centroavante, que o Yuri pode sair a qualquer momento. Se não sair no meio do ano, vai sair no final do ano, e pelo menos você já tem um cara ali que tem condições de chegar e assumir a posição. E para a reserva também, pô, baita nome para reserva. O Corinthians tem que ter grandes nomes na reserva. O Corinthians foi campeão em 2012, tinha Douglas na reserva, né? Tinha grandes jogadores na reserva. Então o Liedson era reserva na Libertadores, praticamente, né? O William Bigode, Douglas, enfim, você quer ser campeão, você tem que ter um bom banco, não tem jeito. Basta ver o que, de novo, repito, que vai acontecer na quarta-feira, a nossa questão envolvendo a escalação, tá? Então eu posso, né, falar para vocês aí que, né, vai ocorrer aí um contato e quem sabe as negociações com o Carlos Vinícius podem avançar. Tudo porque o Corinthians não marcou gol e o ataque tá terrível, velho. Lembra que eu falei lá que o seu Jorge ia dar aquela força pra gente? Sempre, né? O seu Jorge virou agora o homem dos números aqui do canal. Olha só como é que anda a situação do Corinthians em relação a gols, gente. A situação é tenebrosa, tá? No período do Dorival Júnior, o Corinthians tem 12 gols. O Yuri Alberto marcou 5, tá? Desses gols. Então, 5 do Yuri Alberto, com 2 do Kaká, 7, com 1 do Hector, 8, 1 do Coronado, 9, 1 do Memphis, 10, 1 do Bidu, 11 e 1 do Bidon, 12, tá? São 12 gols marcados o Corinthians tem aí na temporada sob o comando do técnico Dorival Júnior. Agora, o grande problema, tá? O grande problema, né, dessa questão aí envolvendo os gols marcados, tá? Que eu quero passar para vocês, né? Está referente aí ao último minuto, o último jogo que um atacante marcou um gol pelo Corinthians. Olha só, aconteceu, o Bidon, nos últimos 5 jogos, tá? Nos últimos 5 jogos do Corinthians, Bragantino, Grêmio, Vitória, Huracan e Atlético Mineiro, tá? Nos últimos 5 jogos foi o Bidon e o Kaká que marcaram os gols do Corinthians. O Bidon no empate com o Grêmio 1-1 e o Kaká na derrota para o Bragantino 2-1. Nos últimos 5 jogos, não teve atacante marcando um gol. Sabe quando foi a última vez que um atacante marcou gol? Foi o Yuri. Tá? Por isso que o Dorival falou dele na coletiva. Corinthians 1-0, Novo Horizontino. Sabe quando foi isso? Em maio. Nós já estamos chegando em agosto, estamos na metade de julho. Em maio foi a última vez que um atacante marcou gol pelo Corinthians, tá? Yuri Alberto, no dia 21 de maio. No dia 21 de maio. Olha que vergonha, tá? Agora, você quer outra coisa? Romero nem aparece nessa lista, né? Thales muito menos. Enfim, você quer saber a última vez que o Memphis marcou um gol? No dia 6 de maio, pela Sul-Americana contra o América de Cali, 1-1. 6 de maio. Gente, 6 de maio, você tem noção? Então, olha só, a última vez que o Corinthians marcou um gol foi no dia
um atacante marcou um gol, foi no dia 21 de maio, o Yuri contra o Novo Horizontino, tá? 21, e a última vez que o Memphis marcou no dia 6. Salve a corintiana, e olha só a situação do ataque para o próximo jogo com o Ceará. Vergonha, né, Fiel? Olha só os craques aí que a gente tem disponível para enfrentar esse gigante do Nordeste. Né? Olha, Thales Magno, Hector Hernandes, esse cara aí que eu esqueci o nome, e o Kaique ali, eu acho, né? Enfim. Olha um naipe, né, gente? O Memphis tomou cartão de propósito, o Romero também tomou cartão. Olha aí o resultado, né? Yuri tá lesionado. Enfim, né, gente? Que São Jorge acuda o time aí porque tem essa situação, tá? E que cheguem reforços para ontem porque tá intancável isso aí. Então, bora esperar e ver o que acontece.